Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu me chamo Natasha Alexandrino e eu sou professora do curso de Gestão Pública EAD e a minha matéria é Licitações e Contratos Administrativos. Eu me encontro no estúdio do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Eu sou uma mulher alta, de cabelo ondulado, visto um terno marrom e uma blusa vermelha. Vamos estudar agora? Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina Licitações e Contratos Administrativos. Vamos no slide que eu vou fazer a minha apresentação e a apresentação da disciplina. Eu sou mestra em Direito e advogada de formação. Eu trabalhei já como assessora no Tribunal de Justiça de Rondônia e também já fui assistente do Ministério Público de Rondônia. E desde 2014 eu atuo como professora, já dei aula em instituição particular, pública, em cursinho preparatório para concurso público e atualmente eu sou professora efetiva do Instituto Federal de Rondônia, coordeno uma pós-graduação aqui do Instituto Federal de Rondônia, que é a PEGP, e desenvolvo pesquisa em inteligência artificial e direito, além de ter artigos jurídicos. Agora, em relação à nossa disciplina, Licitações e Contratos Administrativos, primeiro de tudo eu devo dizer que a gente passou por uma grande mudança no ano de 2021, que foi justamente o advento da Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, a nossa disciplina, ela está muito pautada nas inovações trazidas pela nova legislação, né, sobre licitações e contratos administrativos, e a nossa ementa, o nosso material, ele foi construído já de forma bastante atualizado e que vocês devem acompanhar em conjunto ao nosso roteiro, também o material sugerido que se encontra na minha biblioteca, tudo bem? Vamos para o slide que eu vou passar para vocês a ementa do curso. Então, a gente vai começar falando da teoria da licitação, dos princípios que envolvem a licitação, que atualmente estão no artigo 5º da 14.133. Também os casos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade de licitação. A gente vai tratar das modalidades licitatórias, e aqui eu já saliento que teve mudança, tá? Teve supressão de modalidade em relação ao 8666, e também a gente tem novidade que é o diálogo competitivo. A gente também vai ver os limites e os tipos de licitação, e bem como a estrutura do processo licitatório, os seus recursos administrativos, o sistema de registro de preço, o pregão e depois também as disposições relativas aos contratos administrativos, o seu objeto, as características gerais, as cláusulas exorbitantes, os prazos, a forma de execução, subcontratação, extinção do contrato administrativo, teoria da imprevisão, a gente vai estudar bastante sobre a questão de divisão de risco, matriz de riscos, e por fim a gente vai finalizar com contratos em espécie, que a gente vai ver contrato de obra pública, de serviço, de fornecimento, de concessão e os convênios administrativos. Pois bem, mas, gente, qual que é o objetivo geral da nossa disciplina? Entender as contratações públicas e de que forma você, aluno, você, aluna, vai estudar, né? Então, a gente tem o nosso roteiro que está atualizado para vocês e vocês têm que sempre se valer da ferramenta da minha biblioteca. Porque o nosso Instituto Federal, ele não desenvolveu essa ferramenta. Perdão, gente, vou dar um pause aqui, né? Agora vocês editam essa parte que eu falei que desenvolveu. Na verdade, voltando. O nosso Instituto Federal tem uma parceria, né? E ele possui essa ferramenta que é a minha biblioteca, que tem livros muito atualizados. E são de acesso, né, direto para nós, gratuitos, e vocês
tenho que aproveitar a minha biblioteca, que tem esses recursos atualizados, esses livros já com base na 14133, na nova Lei de Licitações e Contratos. Então, leiam o roteiro e estudem também pela minha biblioteca, né? Façam questões, essa leitura toda recomendada, leitura complementar e também as nossas videoaulas. Então, qual que é o objetivo da nossa disciplina de licitações e contratos administrativos? Conforme slide, vamos lá. A gente tem que entender a importância das licitações públicas e dos casos de contratação direta. E também, quando não for o caso de contratação direta, compreender, gente, as especificidades dos contratos administrativos. Então, o que vocês vão perceber? Os contratos administrativos, eles são diferentes de contratos de direito civil, especialmente no que se referem às cláusulas exorbitantes que nós vamos estudar aqui ao longo do curso. Então, vocês têm que entender tanto o processo licitatório, que é um meio, né, que para promover a competitividade, a isonomia, o desenvolvimento nacional sustentável. Então, em regra, o gestor tem que fazer a licitação, né, tirando aqueles casos de contratação direta, para ter acesso à melhor proposta para o poder público. Então, essa é a importância. A licitação é um instrumento para a administração pública celebrar o quê? O melhor contrato civil? Não, administrativo, que vai ter as suas peculiaridades que nós vamos ver aqui no nosso curso, beleza? Vamos para os slides ver o conteúdo das unidades temáticas. Então, de que forma nós vamos dividir o nosso estudo? São 6 unidades. Na unidade 1, a gente vai ver a teoria da licitação e os princípios. Na unidade 2, nós vamos ver modalidade, limite, dispensa e inexigibilidade. Na unidade 3, os limites e os tipos de licitação, a estrutura do processo licitatório e os recursos. Na unidade 4, a gente já entra na seara do contrato administrativo, estudando os objetos, características e tudo que envolve o contrato administrativo. Unidade 5, a gente continua com o contrato administrativo, vendo seus prazos, prorrogação e as causas de extinção, bem como a teoria da improvisão. E, por fim, a gente vai estudar os contratos administrativos em espécie, aqui elencados. Ok? E qual que é o período da nossa disciplina? A nossa disciplina tem início no dia 30 de março e vai até dia 12 de maio de 2023. As nossas avaliações. Avaliação regular vai ser do dia 15 a 17 de maio de 2023. A segunda chamada, anotem aí, vai ser do dia 22 a 23 de maio. E o exame final, para quem precisar, vai ser de 29 a 31 de maio. Pessoal, em termos de atividade, o MEC tem uma exigência que é a curricularização da extensão. O que é curricularização da extensão? O Instituto Federal tem que dar uma contraprestação à comunidade externa. Então, de que forma? Vocês vão se reunir e fazer um podcast. Gente, o que é um podcast? É um nome chique para falar áudio. Só que esse áudio, ele tem que ser publicado para a comunidade externa, para a gente dar essa contraprestação para a comunidade externa acerca de esclarecimentos sobre os pontos da atividade de percurso, né? Que vai equivaler como curricularização da extensão. Então, bora no slide que eu vou mostrar para vocês. Como será? A atividade de percurso, ela é justamente essa curricularização da extensão, que é uma exigência do MEC para o curso de vocês. Então, vocês vão construir esse podcast em duplas, tá? E vão responder as perguntas que eu elaborei na própria atividade de percurso. E depois vocês vão postar o podcast nesse aplicativo Anchor, que é muito simples e vai, salvo engano, para o Spotify, de modo que a comunidade externa, quando clicar lá, se procurar essa temática, pode encontrar o podcast de vocês.
Esse aplicativo, gente, ele não tem erro. Então, é bem simples, tá bom, o mecanismo. Então, não precisam ficar apavorados, achar que é muito difícil, que não é bem simples mesmo. Tem como colocar vinheta, tem como editar, tem como cortar, é muito legal. E quem sabe vocês descobrem aí um gosto por podcasts, que é algo bem atual, né, pessoal? Parece um pouco com rádio, mas tem as suas diferenças, porque está disponível em outras plataformas. Mas aí, dessa forma, a gente atende à exigência do MEC e dá uma contraprestação para a comunidade, né? Ah, professora, eu não gosto da minha voz, eu não mando nem áudio, quanto mais fazer podcast, né? Porque realmente tem pessoas que não gostam, né? Nem de gravar, nem de fazer podcast. Mas aí não se preocupe, como será em dupla, deem preferência para juntar com uma dupla que cada um tem uma habilidade. Então, talvez você não goste de falar, mas gosta de editar, né? Você pode editar, você pode colocar uma vinheta, você pode fazer a pesquisa teórica para embasar o que a outra pessoa vai falar. Então, nessa atividade é importante que vocês se comuniquem, se ajudem, né? Trabalhem juntos em prol da elaboração deste podcast, que tem que ter uma qualidade que seja padrão IFRO, justamente, né, o teor mais correto possível. Então, pesquise bastante. Se tiverem dúvidas, podem tratar aí com os mediadores. A gente vai buscar esclarecer. Eu sei também que a gente tem um momento síncrono para esclarecer dúvidas em geral. Então, anotem que a gente vai ter esse momento também juntos para esclarecer eventuais dúvidas. O importante é que o conteúdo esteja o mais correto possível, né? Eu sei que vocês não são radialistas, ninguém é assim. Bom, pode ser até que tenha alguém aqui que seja, mas em geral não são. Mas trabalhe nesse sentido de realmente dar à sociedade um retorno deste investimento, né, que é a educação pública superior de qualidade. E qualquer dúvida, a gente está à disposição para esclarecer. Vamos lá para o slide? O que eu quero dizer para vocês é justamente que a gente está começando este semestre juntos e juntas, e eu realmente quero que vocês aprendam, tá? Tudo que for possível sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. Eu sei, gente, que o desafio, ele existe, porque é uma lei muito nova, né? Ela é de 2021 e ela está sendo implementada agora, que é o que a gente vai ver ao longo do semestre. Então, é um assunto desafiador, mas a gente está junto, né? A gente sabe que o conhecimento é uma crescente, então, mesmo quem não sabe nada ou até torce o nariz para esse assunto, vai aprender bastante porque nós estamos juntos. Então, eu desejo para vocês muito sucesso nessa disciplina, tá? Tenham um ótimo semestre e obrigada! Educação à distância, mudando realidades.